E aí, pessoal, vamos lá então para a nossa aula de expansão marítima, né? Também chamada, conhecida de período das grandes navegações. Então, assim, gente, a gente está falando aqui de um período, né, em que vocês já viram o renascimento cultural, a retomada do uso da razão para tentar explicar as questões, os fenômenos do mundo. Não que não existisse a razão na Idade Média, a gente já viu, né? Mas digamos que a partir de agora o Renascimento traz à tona e dá uma importância maior para a razão nesse período em detrimento da fé. Certo? Vocês viram que boa parte dessa lógica, desse raciocínio, acontece pelo comércio. Então, o comércio e o contato com as pessoas, a compra e venda, né, de produtos, de livros, o contato com outras línguas, com outros povos, tal. Essa lógica toda, ela vai aquecendo, ela vai se esquentando, ganhando corpo, e quando a Europa menos percebe, ela está tomada dessa racionalidade, questionando o comércio, a política, a religião. E isso vai interferir no modelo comercial, no modelo de navegações, como a gente vai ver. Então, assim, vocês viram que desde a Idade Média existia lá, principalmente depois das Cruzadas, né, essa lógica do renascimento comercial, do renascimento urbano, a busca pelas especiarias do Oriente, cravo, canela, pimenta, açúcar, pólvora, tecidos, lã, etc. Especiarias do Oriente. Eu estou dando exemplo de especiarias do Oriente, que vinham da Índia, da China, da Arábia, de certa forma. Não é? Essa troca comercial ela acontecia por terra, né? Então, vocês viram que uma rota muito importante que existia na época, que abarcava muitas caravanas, nessa ida e vinda em busca das especiarias, era a rota de Champagne. Pois bem, mas num dado momento, os turcos fecham a passagem entre a Europa e a Ásia Menor, não, perdão, pensei em Ásia Menor, mas ali a passagem para o Oriente Médio, para a Arábia e indo lá para a Índia e tal. Eles bloquearam o caminho. E, portanto, aquele consumo temporariamente diminui, mas existe uma necessidade de se ampliar esse comércio. A burguesia que praticava essas ações comerciais tenta encontrar novos caminhos, novas soluções, até porque as próprias reservas de ouro, de prata, tal, estavam se esgotando em seus países. E então alguns reis estimularam mais e outros menos a solução desse problema, para tentar chegar lá na Índia, para tentar negociar as especiarias por um outro caminho. E aí a solução dada foi navegar o Oceano Atlântico para tentar chegar até a Índia por um outro caminho, por uma rota marítima e não mais terrestre. E a partir daí, então, novas descobertas vão acontecer. Contatos com povos nunca antes imaginados, na África, naquilo que eles vão chamar mais para frente de América, né? Descobrir a circunnavegação, tomar contato com outras religiões, de outros povos, outros produtos, outros sabores, outros elementos de toda e qualquer natureza, né? É um período de grande empolgação
comecinho do século XVI, né? Finalzinho do XV, comecinho do XVI. Então, nas viradas dos 1500 e pouco para os, perdão, dos 1400 e pouco para os 1500 e pouco. Haja visto o próprio Brasil, né? Que tem lá na sua certidão de nascimento 1500. Mas vamos lá ver o que aconteceu nessa expansão marítima. Vamos ver quais eram os interesses, se eles tinham planejamentos, os tipos de doenças que acometiam essas pessoas, e nas próximas aulas, como isso aconteceu para os portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, se existia pirata, se não existia, corsários, enfim. Vamos lá. Interessados em primeiro lugar. Olha, tá bem resumido aí, né? O interesse de duas potências, digamos assim. Os reis, por um lado, e a Igreja Católica, por outro lado. Por que é interessante para o rei a expansão marítima acontecer? Ué, porque o lucro aumenta com o comércio feito com esses povos diferentes. A quantidade de terras descobertas, não é, podem virar em futuras terras para esse rei. E isso aumenta o poder do rei, o poder das posses de um determinado país, além dos impostos que podem ser cobrados. Por isso os reis eram a favor e estimulavam as grandes navegações, a expansão marítima, que está acontecendo então pela primeira vez, pelo menos por parte dos europeus, nesses oceanos nunca antes navegados, né? Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico e tal. Era também de interesse da Igreja Católica. Lembra que a gente comentou que na Contra-Reforma se criou no Concílio de Trento, se criou a Companhia de Jesus. Quem estudava na Companhia de Jesus se formava jesuíta, e a função dos jesuítas era sair pelo mundo em missão de catequizar esses povos que estavam sendo encontrados, desses novos povos. Para quê? Para expandir a fé católica. Portanto, a Igreja Católica tinha um interesse na catequização desses povos que serão encontrados. África, Ásia, Brasil. E quanto aos planejamentos? Será que eles saíam assim, de qualquer jeito? Será que não tinha técnica? Não tinha um método correto, melhor, um dia, uma hora? Eles não iam sem instrumentos? Claro que não, né, gente? Pensa assim, navegar o mar Mediterrâneo era algo muito simples para o homem europeu desde a Idade Antiga, né? Eles já detinham as técnicas para navegar o mar Mediterrâneo. Porém, o Oceano Atlântico, não. E então, aquele primeiro espírito renascentista, lembra? Do uso da razão, acaba se convertendo para desenvolver novas técnicas de navegação. Portanto, aumenta a quantidade de aprendizados em torno da astronomia, da observação dos astros, de geografia, de cartografia, entendimento de mapas, ou como fazer melhor os mapas, das embarcações, exemplos aí, né, caravelas, naus e o uso das velas. No caso da astronomia, observar os astros para conseguir calcular determinados ângulos, né? A partir dos astros, o movimento, solstício, equinócio, rotação, translação, todos aqueles assuntos que a gente vê em geografia, né? Para a partir daí saber quantos graus eu devo deslocar a oeste, a leste, 1 grau, 10 graus, né? 1 grau parece pouca coisa, mas numa distância de milhares de quilômetros, você vai parar em outro lugar. E, portanto, é necessário nesse momento, para não se perder no meio daquele oceano, em meio a tempestades, de repente, saber navegar, saber mais ou menos para onde está indo, ou para o norte, ou para o sul, minimamente. Portanto, conhecimento valioso para a navegação. Em relação às embarcações, por exemplo, qual o melhor tipo de madeira, como construir a proa ou a polpa do navio para ajudar a cortar as águas do mar, que vem com força em direção ao navio muitas vezes, para que
essas águas desviem, não é? Ah, ou em relação às velas. As velas são aqueles panos gigantescos, né, grossos, que são colocados nas embarcações, nas caravelas da época, tal. É, como recolher, quando erguer, para que o vento ou os ventos favorecessem na navegação, quando deixar a caravela, a vela mais de lado ou inteira aberta de frente. Isso tudo é manipulável para usar melhor a força do vento ou não. Ou seja, uma investigação em termos físicos, né, no uso das velas. Além disso, os instrumentos chamados instrumentos náuticos, né, bússola, né, muito conhecido. A bússola vinha da China, ela foi melhorada pelos árabes e os europeus passaram a comprar e consumir, até porque era um interesse de chegar mais rápido a um determinado lugar para ter mais lucro. A balestilha vocês vão ver daqui a pouquinho e o astrolábio vocês vão ver também daqui a pouquinho, né? Então eu coloquei essa imagem aqui de um estudioso pensando a questão da cartografia, da bússola, do mapa, das embarcações, um estudo tipicamente renascentista, racional para aquele período, só que voltado para as navegações, portanto, muito planejado, dentro dos limites técnicos da época, obviamente, né? Então tá aí, ó, as menores caravelas, né? Tá vendo que a vela ela é triangular, e aqui as maiores são naus. Então, perdão, gente. Então, assim, esse é o modelo típico das embarcações daquele período, tá? Repara que tem um símbolo cristão, né, nas velas. Enfim, aí essas duas imagens aqui, ó, são o astrolábio, né, que é um astrolábio de verdade em cima de um mapa, né, cheio de riscos, encaminhando os locais a se seguir. Então tem toda uma engenharia, né, que é possível girar para conseguir calcular o grau a partir de um astro, de um sol, de uma estrela, em relação ao horizonte. E a partir daí indicar a direção. E a mesma coisa, só que de uma maneira mais simples, a balestilha, né? Tá vendo que calcula em relação ao horizonte e a um astro, a uma estrela ou a um sol. Para conseguir se localizar no meio daquele monte de água, né? Imagina você no meio do Oceano Atlântico. Água para todos os lados. Como saber onde você está? Como saber onde é o norte, onde é o sul? Se guiando pelas estrelas, se guiando pelos instrumentos. Tá. Em relação ao imaginário e as dificuldades. Olha lá. Começa com eles imaginando que a Terra era plana e tinha um fim. Então eles iam navegando, 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 e eles imaginavam que se eles chegassem no horizonte, eles corriam o risco de cair em meio ao universo, né? Ao nada. Uma outra lógica imaginada por eles era dos antípodas. Anti é contra, podas é pé. Antípoda é a palavra que eles imaginaram para aqueles que... Peraí, será que se a Terra é redonda e nós estamos em pé aqui, de um lado, se a gente for para o outro lado, vão ter pessoas em pé também. São os antípodas. Por que eles não caem? Eles não conheciam as leis da gravidade ainda. Isso é claro depois que eles descobrem a circunnavegação, né, gente? Então eles ficavam tentando imaginar isso, né? Então isso fazia parte do imaginário deles, né? Como assim? Outro detalhe são os monstros marinhos. Então eles imaginavam que gigantes iam se levantar em meio ao mar, ou dragões, aves, pássaros, peixes gigantescos e monstruosos, tal, iriam engolir a embarcação inteira. Imaginavam que outras terras tinham pessoas sem cabeça,
Imagens que daqui a pouco eu coloco para ficar melhor, né? A visualização. Então, era isso o imaginário deles, né? Quanto às dificuldades, uma delas era em relação à alimentação. Porque imagina, eles ficavam meses no meio do mar. Não existia conservantes, ou se existia, era mínimo. Como conseguir alimento em meio a isso tudo? Então eles levavam muita bolacha, né, porque eu chamei aqui de produtos secos, faltava muita verdura, muito legume, e isso acabava gerando doenças, é claro. E uma das principais doenças que acontecia era uma doença que acontecia pela falta de vitamina C, que é o escorbuto, não é? As gengivas ficavam com hemorragia, os dentes caíam, apodreciam muitas vezes, tal. Pois eu vou colocar uma imagem aí de novo. Outra dificuldade são dificuldades relacionadas à natureza, né? Então, tempestades, naufrágios, colisões em pedras, muitas vezes. Eles não sabiam onde eles estavam navegando, né? E muitas mortes, né? Ou por fome, ou por doença, ou por irradiação solar, insolação, febre, muito difícil, né? Naufrágio, morte afogado, claro. Enfim, então isso é o imaginário e as dificuldades. Então tá aí ó, algumas imagens. Imaginando que a Terra aqui é plana e que de repente eles cairiam no meio do universo. Aqui, como eles imaginavam as pessoas de outros lugares, né? Os antípodas. Seres com duas cabeças, sem cabeça e a cabeça no meio do tronco. Cíclopes, né? Com um olho só, com cabeças de animais, com uma perna só, enfim. Imaginário da época. Nos mares, ó, tá aqui a embarcação, seres humanos aqui e monstros, né? Cercando tudo isso. Tanto no mar quanto nessas outras terras que estão sendo descobertas, né? Imaginação grande. Talvez fruto de leituras de mitos antigos. E aqui o escorbuto. Uma foto de uma doença, né? Que dá na gengiva, a gengiva sangra, a raiz enfraquece e o dente cai. Típica dos grandes navegadores. Tudo bem então, gente? É mais ou menos isso. Na próxima aula a gente fala sobre portugueses e espanhóis. Valeu!